E você está curioso para saber quais foram as mensagens que levaram à prisão do general golpista Braga Neto neste último sábado? Pois é, eu também. E acontece que o Jornal Nacional escancarou tudo nesta última edição. Na verdade, o Jornal Nacional atuou para furar a bolha e esfregar na cara até mesmo de pessoas que se escondem, né, que não querem ver o que está acontecendo, o golpismo bolsonarista. Eles mostraram lá, tintim por tintim, quais foram as conversas, que ele ficou pressionando o Mauro Cid para obteve informações sigilosas do inquérito que apurava o golpismo. Inclusive, o jornal abriu com esse assunto, foi a primeira e a segunda matéria ali mostrando os detalhes. Eu vou trazer para você, para que você fique por dentro, que é o que temos por enquanto, diferente das prisões quando eram da esquerda, onde eles mostravam até a cueca ali do presidente, mostrava a ação coercitiva desnecessária, tudo premeditadamente exposto por Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Dessa vez agora é tudo no sigilo, é tudo de forma discreta, mas ainda assim temos algumas informações e você vai obter elas agora. Você está chegando agora para esse canal? Meu nome é Rony Teles, se inscreva, dê like, deixe seu comentário. Estamos aqui trabalhando há mais de 6 anos para você ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da política. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende preventivamente o general da reserva Braga Neto. Afirma que o ex-ministro e candidato a vice de Jair Bolsonaro nas últimas eleições agiu para obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe. E obter informações sigilosas do acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid. O depoimento dele e novas evidências embasaram a ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. O despacho diz que Braga Neto teve papel de liderança, organização e financiamento no plano golpista. A Polícia Federal chegou às 6 da manhã ao prédio onde o general da reserva, Walter Souza Braga Neto, mora em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma operação discreta. O general saiu preso pela garagem sem nenhum alarde. O blog da jornalista Andréa Sadi deu a notícia em primeira mão. Braga Neto foi levado para a sede da Polícia Federal no centro do Rio. Depois, os agentes o encaminharam à 1ª Divisão do Exército, onde está preso. O local fica dentro da Vila Militar, na zona oeste da cidade. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento dele, onde recolheu o celular, e no apartamento do assessor dele, o coronel da reserva Flávio Peregrino, em Brasília. Peregrino e Braga Neto estão proibidos de se comunicar com outros investigados. O general Walter Braga Neto foi ministro da Casa Civil e depois da Defesa no governo de Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, concorreu como vice-presidente na chapa de Bolsonaro, derrotada nas urnas. Braga Neto foi um dos 40 indiciados num inquérito da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula. Segundo a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o general tentou obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Moraes decretou a prisão preventiva, sem prazo para terminar, na terça-feira. Mas Braga Neto estava de férias em Alagoas e desembarcou ontem à noite aqui no Rio. A Polícia Federal optou por prendê-lo hoje em casa. Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas preso na história do país. A defesa do general pediu oficialmente que ele tenha direito a uma sala especial durante o tempo em que ficar custodiado aqui no comando da 1ª Divisão. Na audiência de custódia por videoconferência, o juiz Rafael Henrique Rocha manteve a prisão. A Procuradoria-Geral da República deu aval à prisão de Braga Neto, que teve como embasamento uma série de novos elementos que indicam, segundo a Polícia Federal, interferência nas investigações da tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a prisão do general Braga Neto foi baseada em novos e importantes fatos. Moraes afirmou que, depois de conseguir novas provas, a Polícia Federal apontou que Braga Neto atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com Mauro Cid, o então ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. E que o depoimento, prestado por Cid aos investigadores no dia 21 de novembro, apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de Braga Neto no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso.
O ministro informou que a perícia realizada no celular do pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid, apreendido pelos investigadores, demonstrou intensa troca de mensagens com Walter Souza Braga Neto, bem como que todas as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp foram apagadas dias antes da operação da PF sobre o desvio de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes incluiu na decisão um documento encontrado pela Polícia Federal na sede do Partido Liberal, o PL, partido de Bolsonaro. O documento estava na mesa do coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor do general. Segundo a Polícia Federal, numa pasta intitulada Memórias Importantes. O registro mostra a tentativa de busca por informações da delação de Mauro Cid. São perguntas que, segundo a PF, teriam sido respondidas por Mauro Cid a respeito da colaboração. Um dos questionamentos, por exemplo, era sobre a minuta com teor golpista, feita com base no artigo 142 da Constituição. Cid também teria dito que não falou nada na delação sobre os generais Augusto Heleno e Braga Neto, investigados no inquérito e indiciados pela Polícia Federal. No mês passado, no relatório final sobre a tentativa de golpe, a PF já tinha demonstrado outro documento que também foi encontrado na mesa do coronel Peregrino. Nele, havia um esboço de ações planejadas para consumar o golpe. Em um dos trechos do documento estava escrito: Lula não sobe a rampa. Para a PF, o plano demonstra que Braga Neto tinha clara intenção golpista. Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, em um dos depoimentos à Polícia Federal, Mauro Cid confirmou que Braga Neto tentou obter os dados sigilosos da delação com seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, em contatos telefônicos realizados no período em que o acordo estava sendo firmado. O delegado Fábio Schor, responsável pelo inquérito, questionou como foi a abordagem. Mauro Cid respondeu: basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, como outros intermediários tentaram saber o que eu tinha falado. Isso, faziam contato com meu pai, tentavam ver o que eu tinha, se realmente eu tinha colaborado. De acordo com a decisão de Moraes, a Polícia Federal confirmou que Braga Neto teve participação ativa na Operação Punhal Verde-Amarelo, o planejamento para manter Bolsonaro no poder e eliminar autoridades públicas, como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a Polícia Federal, no depoimento prestado em novembro, Mauro Cid disse que o general Braga Neto tratou da arrecadação de dinheiro para colocar em prática a Operação Punhal Verde-Amarelo. O ex-ajudante de Bolsonaro contou como a ação foi estruturada financeiramente e disse que os recursos teriam sido entregues por Braga Neto aos militares dias depois de uma reunião na casa dele, em que o general deu aval para o grupo golpista colocar o plano em prática. Neste trecho, a decisão afirma: o novo depoimento, corroborado por documentos juntados aos autos, aponta que foi o general quem obteve e entregou os recursos necessários para a organização e execução da operação. Na audiência no STF, em 21 de novembro deste ano, Mauro Cid disse que ele esteve numa reunião onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. Segundo Cid, Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Cid afirmou que o general Braga Neto repassou o dinheiro diretamente ao então major Rafael de Oliveira, preso e indiciado pela PF. A decisão não revela o valor nem o nome dos doadores. Também não menciona se os supostos doadores sabiam qual seria a destinação do dinheiro. Moraes afirmou que as novas provas contra Braga Neto são robustas. Disse que o general contribuiu em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente. E concluiu: os desdobramentos da investigação revelaram a gravíssima participação de Braga Neto nos fatos investigados em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que o representado atuou reiteradamente para embaraçar as investigações. No inquérito em que indiciou Braga Neto, a Polícia Federal detalhou o envolvimento do general na tentativa de golpe, em um papel de liderança. Braga Neto aparece em 2 núcleos da investigação: o responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado e o núcleo formado por oficiais de alta patente com influência que agiam para estimular ações e medidas para consumar o golpe. A Polícia Federal destacou que os golpistas consideravam que o país entraria em crise institucional
após o golpe e que, por isso, seria necessário se organizar para gerir a situação. Nesse sentido, planejaram a criação de um gabinete vinculado à presidência da República, que seria composta em sua maioria por militares e alguns civis, liderados pelos generais Augusto Heleno e Braga Neto, para assessorar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, na implementação das ações previstas no decreto golpista, criando uma rede de inteligência e contra-inteligência para monitorar o cenário pós-golpe e ainda atuar no campo informacional para obter o apoio da opinião pública interna e internacional. O relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe está na Procuradoria-Geral da República. A PGR analisa se vai oferecer denúncia contra o general Braga Neto e outros 39 indiciados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles podem responder por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.